Olá, gente! Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje conversa com o diretor de teatro Marcos Fayad. O programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Raízes Jornalismo Cultural, hoje com o teatro. Olha quem está aqui, Marcos Fayad, uma alegria revê-lo. Obrigado por ter vindo. Eu também, estou alegre. Obrigado. Como vai, Edivaldo? Ótimo. Edivaldo Lourenço? Pois é, Dracena, realmente, mais uma vez, uma alegria estar aqui com o Marcos Fayad, né? Um dos marcos da nossa cultura. E o Fayad veio aqui hoje para falar sobre Cara de Bronze. Uma peça que você está montando. Você vai estreá-la no começo de junho. Vamos começar a falar sobre Dia 9 de junho, no Teatro SESI. E Cara de Bronze é uma obra-prima do João Guimarães Rosa. Tem décadas que não se vê João Guimarães Rosa nos palcos do Brasil. Primeiro porque é difícil conseguir os direitos autorais com a família dele. E porque não tem dramaturgia no Guimarães Rosa. É literatura mesmo, né? E aí alguém tem que adaptar a literatura para o teatro, que foi o que eu venho fazendo com essa obra, Cara de Bronze, há anos e anos e anos. Eu venho melhorando, mexendo, fazendo minucinhas de adaptação e que agora vão chegar, todas elas, no texto, vão chegar ao palco. O Cara de Bronze é um conto do Corpo de Baile, né? Um dos livros de Guimarães Rosa. Que é de 1956 esse livro. E tem vários contos. O Cara de Bronze é um deles, que eu acho brilhante. Mas você sabe que eu pergunto para um monte de gente que gosta de Guimarães Rosa, leram muitas coisas, mas o Cara de Bronze não leram. Porque ele é um conto que está lá no meio de vários do Corpo de Baile. Para situar o telespectador no que nós vamos conversar nesse programa, quem é o Cara de Bronze? É o Godot. Não tem Esperando Godot? O Cara de Bronze é o Godot do sertão, dos Gerais, de Minas e Goiás. É uma figura absolutamente... É o dono da fazenda, né? A fazenda tem um nome divino, que chama Urubuquaquá do Pinhém. Olha só. A fazenda dele. Urubuquaquá do Pinhém. E ele é o dono dessa fazenda e que nenhum... Ele é riquíssimo, tem uma fazenda de gado, mas nenhum vaqueiro, ninguém que trabalha nessa fazenda, com uma única exceção, que é a mulher que leva o cafezinho, nunca ninguém viu o Cara de Bronze. Ele é um mistério, é uma charada. Todo mundo fala dele sem nunca ter visto ele. É um Esperando Godot. O Godot também é assim, né? Outro dia aconteceu uma coisa genial. Eu estava falando com os atores, olha, o Esperando Godot é considerado a obra-prima da dramaturgia universal. Não há no mundo quem não ache que Esperando Godot é uma obra-prima. Aí o Newton Mursi, um ator que trabalha comigo, a gente leu, fez uma análise do Cara de Bronze e o Newton teve uma sacada e disse, olha, eu acho que o Cara de Bronze é melhor que o Esperando Godot. Olha só. Mas a gente fala português, né? A gente não chegou ao mundo. Ele falou, se essa obra chegasse ao mundo, eu acho que o mundo ia concordar que ela é absolutamente genial. E ela é. Exatamente. Tudo é simbólico. Tudo tem significado. O nome das árvores, o nome dos vaqueiros, as palavras, tudo é uma charada. O Guimarães Rosa conseguiu criar uma obra tão brilhante que ele consegue... A gente está ensaiando há 3 meses. Há 3 meses que todo dia tem emoção no teatro. É raro. Diz que o Guimarães disse certa vez, em tom de blague, brincadeira em roda de amigos, ele disse o seguinte, olha, o pessoal vai gastar 800 anos para poder decifrar minha obra. Se não existirem antes, né? Porque do jeito que a coisa vai indo. Eu ainda não decifrei e trabalho nela desde que eu sou mocinho. Essa obra eu me apaixonei por ela nos anos 70, só para você ter uma ideia.
Então, é isso que o público vai ver no teatro, uma coisa inusitada, diferente. Não é uma comédiazinha engraçada, não é atores fazendo bobagem, contando piadinha, não, entendeu? É uma coisa, é divertida. Não é um diálogozinho fofo, nada? Não é fofo. Exatamente. Mas é genial. É para quem gosta de arte, para quem gosta de teatro, para quem quer ver uma obra transcendental. Nós estamos muito sufocados pela mediocridade, né? Eu estava falando pro Doracino que você liga para Sobral, no Ceará, dizendo, ele queria uma pauta para fazer um João Guimarães. Não tem dia 12. E dia 19 também não tem. E dia 25, e o cara fala, não tem. Mas vem cá, esse teatro em Sobral, no Ceará, está ocupado com o quê? Stand-up. É uma tristeza. É a coisa que rola nos teatros. É uma coisa triste, porque não há espaço, você não acha uma pauta para botar um espetáculo de qualidade em quase nenhum lugar do Brasil. Eles circulam, porque são sozinhos, não tem cenário, né? É muito mais rápido, e eles circulam por todos os lugares, ganham muito dinheiro, mas não é isso, nem ganhar dinheiro. O problema é que o público fica privado de ver obras de qualidade para ver piadinhas. Nessa obra, O Cara de Bronze, há muitas metáforas, né? Essa peça que você está montando, ela é épica na sua singeleza, você disse isso no início, né? Mas é muito interessante também, muito violenta. Então não é uma coisa simples aguardem, a peça, não percam, a peça vai, ainda mais com a direção do Marcos Fayad, né? E é uma obra que respeita a inteligência do espectador, que eu acho isso fundamental. Quer dizer, não é uma bobagemzinha, você vai ver, mas também não é incompreensível, é lindo, é poético, é um curral, parece simples, e é um curral numa fazenda onde 10 vaqueiros falam de uma figura que nunca viram, que é o Cara de Bronze, e falando disso, a poesia se estabelece de maneira imperceptível. Quando você vê, você está, meu Deus, é isso? Então, é genial, é genial. É a literatura do Guimarães Rosa, né, Edivaldo? O Guimarães, ele enveredou por esse caminho do transcendente, do enigmático, né? Dizem até que os mais supersticiosos dizem que ele realmente fez pacto com o demo para poder conseguir fazer o que ele fez, né? Porque é um milagre, um sujeito no Brasil escreveu uma obra em português, escreveu o que ele escreveu. Ele reinventou a língua, ele reinventou um jeito de escrever. Tanto é que os primeiros críticos que olharam os textos do Guimarães, nos primeiros momentos que ele escreveu, acharam que aquilo era uma bobagem, que aquilo não tinha sentido, porque os críticos não conseguiram penetrar na grandiosidade da obra dele. Depois foram que aqueles críticos da Segunda Guerra Mundial, que vieram corridos de medo do nazismo, esse pessoal chegou aqui e descobriu, falei, esse homem é grande. Foi aí que o pessoal começou a dar valor no Guimarães, o valor que realmente ele tinha e tem e terá. É eterno, é uma coisa impressionante. E pouca gente lê, né? Pouca gente lê, porque não é uma literatura linear, não é uma literatura de historinha A, B, C, não é. E hoje em dia parece que, assim, em 1971 ou 72, não sei, o livro mais vendido do Brasil naquele ano foi O Cão Sem Plumas, do João Cabral de Melo Neto. Um livro um poema épico e tal, mas um poema. Agora você imagina hoje você pensar que um livro de poema seria o mais vendido do ano, né? Pois é. Hoje os livros mais vendidos do ano são aqueles que tiveram 50 semanas na lista do New York Times Review of Books, né? Aqueles livros escritos por grupos, né? Que senta, o que você tem, cada um dá um palpite e tal, monta um livro e faz uma publicidade enorme em cima daquilo e manda para o terceiro mundo para consumir, né? Eu desconfio sempre de best-sellers. Sempre. Eu acho que porque nós estamos na ditadura da maioria, na ditadura da mediocridade, na ditadura do gosto médio, eu acho. E quando um livro chega em massa ao gosto médio, todo mundo come. O Dia em que Nietzsche chorou, é um horror, é uma chatice.
O dia que esse livro chega em massa e vende milhões, eu fico desconfiado. Diz, se a massa gostou, como é a ditadura do gosto médio, é melhor nem ler o Gosto Médio. Porque o gosto médio gosta dessa música que está aí, que é uma bobagem, que rima a paixão com salvação, amor com dor. É uma bobagem. A música, então, é terrível. O teatro é de uma indigência brutal. Bobagens, bobagens, bobagens. A literatura, o Artaud já dizia isso nos anos 50, Antônio Artaud, a literatura está esvaziada. É muito raro você pegar um livro e dizer, uau, um livro, né? Então eu desconfio da ditadura do gosto médio. Outro dia eu estava lendo uma entrevista de uma atriz, a menina maravilhosa, Fraga, como é que ela chama? Denise Fraga. Ela estava dizendo uma coisa verdadeira, que nós estamos sob a ditadura do riso. Do riso. O que não é para rir não faz sucesso. Né? Só faz sucesso esses filminhos brasileiros que são cômicos. Raramente um filme brasileiro que propõe pensar, que propõe uma reflexão, que tem beleza, raramente faz sucesso. O que faz sucesso são as comédiazinhas idiotas no teatro e nos filmes. E isso também é uma ditadura. Que droga, você só vai ver coisas que fazem rir, né? Hoje não estou afim de rir, não. Então não tem teatro para você hoje. Não tem. Mas você sabe que tem uma coisa fantástica, que é estranhíssima. É fantástica e estranha. As pessoas, eu já vi muitas vezes o público no teatro rir do que não é para rir, porque eles foram para rir. Estão condicionados a rir. É para rir, então tá, mesmo que não tenha graça nenhuma, seja uma coisinha de... Todo mundo morre de rir. É uma bobagem, né? O Raízes Jornalismo Cultural volta já já. Some não. Raízes Jornalismo Cultural hoje com o ator, diretor de teatro Marcos Fayad. Edival Lourenço? Pois é, Doracino, o Fayad, ele é um sujeito preciosista, ele gosta de fazer as coisas à perfeição. Como a gente esteve conversando fora daqui, ele me disse que desde a adolescência dele, ele está encasquetado com essa obra do Guimarães. E só agora ele está levando... Não, ele só há algum tempo ele conseguiu achar que a obra estava no ponto de levar a público, não é, Fayad? É verdade. Fayad, uma curiosidade, antes de você falar sobre toda essa trajetória, por exemplo, o Guimarães tem lá um conto, como você já mesmo disse, é um conto que passa, praticamente, quando você lê o livro, ele passa esquecido, é um conto enigmático que fica ali meio perdido dentro da obra do Guimarães. Quando você escreve uma peça a partir daquele texto do Guimarães, aí você passa a ser dono da peça e como é que fica essa questão da propriedade, do direito sobre esse trabalho? Não, eu adapto, eu sou dono da minha adaptação, mas a obra eu pago direitos autorais para a família do Guimarães Rosa, por ter usado a obra dele, com o nome dele. A obra é dele, na verdade eu não mudo a obra, eu não acrescento ao texto do Guimarães Rosa nada, eu não sou louco. Mas se eu fosse montar um conto inteiro sobre o palco, dura 2 horas. O meu espetáculo dura 1h15. Então, tem muito corte, tem corte de personagens, eu acoplo ações e vou fazendo a coisa ficar teatral. Mas a obra é dele, absolutamente dele. É a sua intenção, e você escreveu isso no release, com o Cara de Bronze, é exatamente recriar no teatro o universo dos personagens do sertão mineiro e também do sertão goiano, porque também. Guimarães também percorreu esse centro-oeste, né? Passou por aqui. Claro, com certeza. Eu sou os Gerais. Goiás também tem os Gerais, vai até a Bahia, não sei o quê. Os Gerais não tem fim. Né? Tem um personagem que diz, sempre nos Gerais para a viagem de um vaqueiro. Ele falou, sempre? E os Gerais têm fim? Não tem. Então, o Goiás está incluído nisso. Tem em Catalão tem uma fazenda próxima de Catalão, uma fazenda de uma senhora chamada Dona Mariana, por onde o Guimarães Rosa passou no Grande Sertão Veredas.
Pois é, e as veredas, né? Então, as veredas, o Buriti, né? Aí é uma afirmação do Guimarães, né? Todo Buriti é uma esperança. Olha não que é lindo, isso é de matar. Isso é de matar. O Griva, personagem do vaqueiro que sai numa longa viagem de 2 anos e a peça começa, é um dia apenas na fazenda, a peça inicia quando o vaqueiro Grivo, retorna de uma viagem de 2 anos. E ele conta tudo o que ele viu na viagem dele, as árvores, as plantas, os passarinhos e tal. E quando ele quer contar para os vaqueiros que ele esteve num lugar muito longe, ele diz, lá não tem Buriti. Era outro bioma. É tão longe que não tem Buriti, porque o Buriti é a alma dos Gerais, a alma do sertão. Né? É um oásis, né? Onde tem Buriti tem água, onde tem água tem vida, né? Exatamente. Você imagina o sertão goiano, mineiro, o sertão, sem Buriti. Sem uma vereda. Né? Sem uma vereda. É minha árvore preferida. O Guimarães Rosa fala uma coisa linda do Buriti. Ele diz que ele é tão bonito e tão vaidoso que ele só cresce no brejo, porque ele precisa de se ver refletido na água. É vaidoso. Porque é lindo, é uma árvore linda e ela é uma árvore de vida, ela significa vida, né? E o Raízes Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo nessa conversa aqui com o diretor de teatro e ator Marcos Fayad. Voltamos já. Não some não. Raízes Jornalismo Cultural, no primeiro programa de uma série de 2 programas, mas que fala sobre Cara de Bronze, que é uma peça adaptada pelo Marcos Fayad, a obra, o autor é João Guimarães Rosa, o tal do João. Tal do João. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, o João, o Marcos estava até lembrando dessa história aqui. O João, quando ele foi aprovado, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, e ele tinha, assim, os seus estalos, as suas superstições. Ele sonhou, ou ele imaginou, ele deu uma superstição nele dizendo o seguinte, que se ele tomasse posse na academia, ele morria. E ele prolongou isso anos, né, Fayad? Anos. Tomou posse e morreu. Tomou posse e morreu em seguida. Certo? O cara realmente, ele sabia, ele tinha... Era mágico. É mágico. Ele era um mágico, era um vidente. Eu acho que o Guimarães Rosa era um vidente. Você sabe da viagem que ele fez pelo sertão com os vaqueiros para poder observar, né? Em 1952, ele era embaixador, era médico, ele saiu da Alemanha, ligou para um tio dele, o tio dele ia sair com uma vaqueja, tocando boi pelo sertão, e disse, você quer ir? Quero. Você não vai aguentar, é muito difícil. Não, eu vou, e foi. E aí montou no cavalinho dele e saiu 10, quase 11 dias circulando, tocando a boiada e anotando absolutamente tudo o que os vaqueiros conversavam, as palavras e tal. Essa viagem de 10 dias foi que permitiu que ele escrevesse Grande Sertão Veredas e depois o Corpo de Baile e tudo que veio depois veio dessa viagem. Agora dizem, viu, Fayad, que ele percebeu que o vaqueiro, o sujeito do sertanejo, ele é muito manhoso, ele tem a manha dele. E aí ele descobriu que quando ele perguntava lá o nome, como é que é o nome desse capim, como é que é o nome dessa árvore, essa pedra, essa lagartixa, os caras, quando não sabiam, inventavam. E ele percebia que o cara inventava aquilo para ele, mas ele anotava e usou aquilo como nome inventado, né? E disse que foi isso que desatou os neologismos. Desatou o neologismo dele, porque ele falou assim, se um vaqueiro pode inventar, por que eu não posso, né? É legal, né? É legal. Isso é e muito reconhecer a sabedoria, né? Do sertanejo é uma coisa fantástica. E ele fez isso com maestria, né, Guimarães? Muito. Ele tinha um grande amigo, que era um vaqueiro chamado Manuelzão, que ficou famoso na história da literatura brasileira. O Manuelzão era um sábio.
um desses homens tão simples, tão cristalinamente simples, que o Guimarães se apaixonou por ele, adorava conversar com ele. E ele foi a referência para quase toda a obra do Guimarães Rosa. O Manuel Ele era a voz morreu há pouco. Ele era a voz narrativa de muita coisa dele, né? Era. Vamos perguntar para o Fayad o que faz um diretor de teatro, Marcos Fayad? Não faz nada, não serve para nada. Um diretor de teatro é um delirante utópico que tem... Eu digo para os atores que não há ninguém mais solitário do que um diretor de teatro. É uma dor. Por quê? Porque você, por exemplo, eu estou há anos com Cara de Bronze sendo matutado, elaborado na minha cabeça. E o que é um diretor de teatro? Eu tenho que conduzir 10, 12, 15 pessoas para chegarem ao ponto onde eu imagino que o público vai ter prazer, que o público vai ver beleza, que o público vai compreender. E para aí os atores vão sendo conduzidos, para isso eles vão sendo conduzidos. É um ato solitário que você vai tentando transformar em coisa concreta, né? Através da interpretação dos atores. É para isso que serve um diretor e também, eu no caso que sou obsessivo, para que nada seja mentira. Eu cuido para que tudo seja de verdade. Se um ator, por exemplo, tem um vaqueiro que cuida dos ferros que marcam boi, que cuida da ferragem da fazenda e tal, eu sempre sugiro a ele que ele trabalhe com toda a ação de ferreiro que ele tem ao lado do curral seja verdadeira. Porque se você olhar para aquele cara e ver ele limando um ferro... Sem convicção, né? Sem convicção, sem verdade, ele lima o ferro, daqui a pouco joga o ferro fora. Mas vem cá, não tem verdade nessa ação. Então, o diretor é também um condutor de atores para chegar à verdade do texto, que eu também não sei qual é, eu vou descobrindo à medida em que eu ensaio. É muito solitário. Utopia pura, essas coisas loucas que não são proveitosas, sabe essas coisas? Para que serve isso? Para que serve o amor? Né? São coisas proveitosas, são coisas utópicas. É a indústria do inutilitário. Né? É lindo, né? Eu acho mais bonito. É como, não sei se o telespectador vai concordar comigo, mas ir a um shopping para comprar coisas úteis, meia, cueca, calça, não tem graça. Só tem graça se você compra coisas supérfluas, não é? Coisas que não têm importância. Isso é que é legal, né? Sem dúvida. Mais prazeroso. Tá certo, Fayad. E a estreia do programa, então, vamos repetir para o telespectador não perder a estreia do Cara de Bronze. Vamos falar um pouco sobre isso, né? A estreia é dia 9 de junho. 9, 10 e 11 de junho no Teatro SESI, né? Ao lado do Clube Ferreira Pacheco. Depois, é o mês de junho inteiro, 9, 10 e 11 no Teatro SESI. Depois, dia 29, 30 de junho e 1º de julho, nós passamos para o Teatro Goiânia. E depois nós fazemos, no mês de julho, nós fazemos uma noite em Pirenópolis. Então, gente, não perca, dia 9 de junho no Teatro do SESI, a estreia da peça Cara de Bronze, sob a direção do Marcos Fayad. O programa Raiz Jornalismo Cultural, infelizmente, vai chegando ao seu final. Nós agradecemos aqui ao Marcos Fayad pela entrevista. Imagina, eu tenho que agradecer um espaço maravilhoso desse, com um público afim de teatro como é o teu, e acho que o público deve prestigiar uma obra, é uma estreia nacional de um João Guimarães Rosa, e para nós é, né, um motivo de abrir champanhe. Não abre porque não tem dinheiro. Edivaldo Lourenço, vamos embora? Pois é, assim, realmente uma satisfação muito grande estar aqui hoje entrevistando esse grande ícone da cultura de Goiás, que é o Marcos Fayad, né? Obrigado a você por mais esse programa, obrigado ao Marcos Fayad por estar aqui, obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Não some não.